Bom, hoje com o coordenador de contas chaves de avicultura, o Gustavo Perdoncini. Nós vamos falar sobre controle de ácaros e piolhos em aves. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Esse negócio é sério, esse problema é sério, porque as aves ficam em ambientes que propicia tanto a expansão de ácaros como de piolhos. Né? Você imagina lá 10 mil, 20 mil aves confinadas, etc, etc e tal. Então, a condição já é insalubre, procura-se fazer da forma mais limpa possível, mas o ambiente acaba favorecendo. Esse é um fator primordial dentro desse cenário. Isso, Tavinho. Quando nós olhamos para a avicultura, nós temos vários desafios e dentre eles a própria questão das instalações, os modelos que hoje nós temos disponível para a produção animal. Nós não podemos esquecer também do fator humano. O próprio ser humano ele pode carregar muitas vezes não somente ácaros, piolhos, mas outros patógenos que possam afetar e carregar alguma enfermidade para dentro dos galpões. Então é muito importante conhecer todo o sistema de produção de aves e através desse conhecimento, dessa realidade que hoje é utilizada aqui no Brasil, porque pode variar de local para local, nós conseguimos planejar melhores ações para estar mitigando qualquer tipo de infestação que possa aí trazer prejuízo, seja para a saúde das aves, para o bem-estar das aves e também para o ser humano que está envolvido no processo. E bem-estar animal também, né? Porque ácaro e piolho são negócios que incomodam muito, né? Assim como mosca de chifre no gado e outros carrapato. Vem cá, a propósito, a nossa entrevista é sobre aves mesmo, né? É sobre aves, isso aí. Tá, não, porque o mundo, Avicultura. o mundo anda de cabeça para baixo, de pernas para o ar. Me deram um material de pesquisa aqui, holandês e girolando, diferenças durante o pré e o pós-parto. Vaca holandesa e vaca girolando não tem asa, não voa e nem Não tem tem pena. asa. Mas não precisa de pesquisa, não. Vamos embora, vamos tocar em frente ao assunto aqui. Quais seriam as medidas... Brincadeira. Você imaginou uma vaca holandesa voando? Daquele Olha, tamanho? ainda bem que não existe, né? Já imaginou se cai, tem um problema lá em cima, cai, despenca que nem um avião? Ô, louco. Vem cá, Aí seria complicado. quais seriam as principais medidas preventivas para se tomarem em aviários para um início de conversa do controle desses problemas? Para um início de conversa, é muito bom nós sempre relembrar o próprio conceito de biosseguridade. As medidas que nós vamos tomar para mitigar a entrada de patógenos aí dentro da indústria avícola, dentro das granjas, e com isso, dentro dessas medidas que nós vamos estar efetivando no dia a dia, que sejam, nesse caso aqui, preventivas, e também para poder eliminar qualquer possível presença desse ácaro ou desse piolho na avicultura, nós podemos utilizar medidas relacionadas a alguns produtos que possam ser utilizados e que sejam eficazes para eliminar essa infestação, bem como acho que trabalhar de uma forma em que nós tenhamos aí um treinamento contínuo, uma educação continuada das equipes que estão envolvidas no processo, para que possam realizar antes, durante e após o alojamento dessas aves na produção, para que não tenha problemas de infestações e caso tenha, como que nós podemos, em conjunto aí de um time colaborativo, mitigar esse problema que muitas vezes possa vir a causar problemas na saúde das aves, possa vir a causar também, consequentemente, algum outro problema mais grave. Até então, uma possível dermatite, como que já foi mencionado Tá. em outras ocasiões. Ô, Gustavo, antes da gente tomar a medida corretiva, né, que seria o uso aí de produtos, você tem que tomar a medida de alarme, que é detectar que existe o foco ou existem focos. Isso dá para ser visto a olho nu? Existem sintomas característicos ou precisa de um especialista para avaliar? No próprio dia a dia da granja, quem está em contato com as aves, eles conseguem observar o comportamento delas, como que elas estão efetivamente se comportando ou dentro de gaiolas ou fora das gaiolas,
muitas vezes elas começam a expressar alguns comportamentos de incômodo. Isso é um primeiro sinal que as aves elas demonstram para nós. Mas é claro, nós podemos também ver de outras formas, que pode ser através de uma queda de produção de ovos, uma queda na qualidade desses ovos. Então, são outras formas que, zootecnicamente, nós conseguimos identificar dentro das granjas. Bom, identificado o problema, aí você vai para o tratamento do problema e vai passar a usar alguns produtos que você já citou aqui de uma forma genérica. Esses produtos, geralmente, para combater isso, eles têm algum efeito tóxico ou eles precisam de um período de carência, de separação dessas aves que estão contaminadas? Quais são os cuidados restritivos? Quando nós utilizamos qualquer produto, nós temos que conhecê-los bem. E diante disso, nós temos que identificar primeiro se eles têm recomendação de uso para a avicultura, principalmente pensando em carência, porque nós estamos falando de produção de alimentos e quando nós, por exemplo, falamos de postura comercial, nós temos um ovo que vai ser produzido e ele não pode ter resíduo nesses ovos. Então nós temos que utilizar um produto de carência zero. Ao mesmo tempo, conhecer também a própria o tipo de instalação que tem dentro desses galpões, ele é super importante porque nos auxilia a escolher o melhor tratamento para essas aves. Que existe basicamente dois tratamentos, que seria um tratamento de contato direto, onde que nós aí temos alguns desafios relacionados à estrutura do galpão ou muitas vezes a própria cobertura da pena das aves que impede um contato direto do produto com esses ectoparasitos. E nós temos uma segunda forma de tratar essas aves para eliminar os ácaros e piolhos, que seria através de produtos sistêmicos via água de bebida, onde que possibilita através desse meio uma rápida eliminação e um meio muito eficaz para conseguir eliminar esse problema na produção de aves. Vários sistemas de produção. Você tem aves em gaiolas, você tem livres de gaiolas, tem aves soltas, tem ave caipira, mas de certa forma, de forma geral, todas elas são propensas ao problema em caso de descuido. Isso mesmo. Todas elas estão propensas a ter uma infestação por um ácaro ou por um piolho. Por isso que nós sempre frisamos a importância dos cuidados de boas práticas de biosseguridade na granja, para evitar com que esse problema ele entre dentro da produção. E caso ele entre, o que nós vamos tomar como medida para mitigar esse problema? Então, por isso que é importante conhecer o nosso sistema, os produtos que estão disponíveis e o que é conveniente e, ao mesmo tempo, seguro para a saúde das aves e para a saúde humana, para poder escolher realmente algo que venha ao encontro e seja bem efetivo para esse desafio que está sendo apresentado. Tá, e nós temos também aves que são criadas no sistema de homeopatia. Aí é uma medicação diferente, né? Um tratamento diferente dentro da técnica que é utilizada para a criação. E isso mesmo, nós temos no mercado hoje vários produtos que podem ser utilizados, cada um possui uma eficácia, quando nós falamos no uso dia a dia e no controle. Porém, é sempre importante entender qual que é o nível de desafio que a nossa granja está enfrentando. Porque situações onde que a infestação ela é baixa, nós podemos utilizar medidas mais brandas para controlar essa infestação. Porém, em outro ponto, quando nós temos uma infestação muito alta, nós temos que tomar medidas um pouco mais energéticas para a fim de evitar com que essas aves elas sofram, que tenham algum prejuízo e, consequentemente, para nós evitar também uma queda de produção que venha a causar prejuízos econômicos para a produção. Ok. E aproveitando que hoje é quinta-feira, nós temos o professor Matheus Paranha, já falamos de aves várias vezes, cuidar também do bem-estar animal, né? Porque, como eu disse já em outra etapa, ácaros e piolhos devem incomodar bastante as aves, eu acredito. Ô, Gustavo, obrigado pela participação. Para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto tratado aqui, qual é o endereço de internet seu? Para quem quiser me encontrar, pode me encontrar via LinkedIn ou pelo próprio Instagram, Gustavo Perdoncini.
e lá nós podemos trocar várias ideias sobre como podemos garantir a saúde dos animais da melhor forma possível. Obrigado, Gustavo. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.